Bom dia a todos. Agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz em poder participar do evento. Está sendo muito produtivo. E, para a gente que trabalha lá no museu, é muito importante participar desses eventos, porque a gente consegue acrescentar informações à nossa coleção e, cada vez mais, possibilitando novas abordagens para exposições e até para o atendimento aos pesquisadores mesmo. Bom, eu vou falar um pouquinho do Museu Histórico, da nossa coleção. A princípio, vou tentar falar só um pouquinho, tentei fazer uma apresentação bem curtinha, e da exposição e de duas ações que a gente vai implementar a partir do ano que vem, que nós esperamos que sejam boas para o museu e para o público. Esse é um museu, não sei se a imagem está muito boa aí, tá, né? Dá para ver. O Museu Histórico Nacional, ele foi fundado em 1922. Ele é um museu federal. Ele faz parte do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. O IBRAM é uma autarquia do Ministério da Cultura. O IBRAM, ele, além de gerir 30 museus federais, ele trabalha com as políticas públicas para museus e faz toda a consolidação e políticas mesmo para o trabalho de museus em todas as áreas da área da museologia. O museu ele foi fundado em 22 pelo Gustavo Barroso, e nesse período da fundação, o Gustavo Barroso ele fez uma coleta de peças para o museu, de acordo com os critérios estabelecidos por ele mesmo. Gustavo Barroso foi o fundador do museu, e ele fez acordos e tentou negociações para coletar acervos lá para o museu. Desde o início, o Gustavo Barroso já pensou numa divisão na época, dos setores do museu. Eles chamavam de primeiro e segundo. Eram seções, na verdade, primeira seção e segunda seção. Na primeira seção, eram peças em geral, pinturas, mobiliário, prataria, peças das mais variadas. E a segunda seção era só de numismática. Então, essa segunda seção de numismática foi criada com a criação do museu, e foi feito um acordo antes da criação do museu com a Biblioteca Nacional para ela enviar, né, o acervo todo que ela tinha de moedas, medalhas. Então, a coleção da Biblioteca Nacional ela foi iniciada em 1880. Foram feitas algumas doações ao longo dos anos, e em 1922, quando o museu foi criado, foi transferida a sua coleção, e coleções que foram deixadas como legado para a Biblioteca Nacional, e nesse trâmite foram diretas para o Museu Histórico. O acervo lá do museu, do setor de numismática. Eu não falei para vocês que no acervo do museu, que é dividido nesses dois núcleos, numismática e acervo museológico de uma maneira geral, ele é composto de 172 mil peças, 22 mil do acervo geral e 150 mil do acervo de numismática. Só que no acervo que nós chamamos de numismática são incluídas medalísticas, os vales, as cédulas, as apólices, as condecorações, a parte de filatelia toda está incluída no setor de numismática, sinetes sigilográficos, cunhos, provas, ensaios. Nós temos uma variedade de objetos e documentos, tanto fiduciários quanto objetos que se relacionam de alguma forma com a numismática, como, por exemplo, as medalhas e condecorações, que não têm um valor intrínseco ali na peça, ou um valor fiduciário, mas pelas gravações ou pelo material elas têm afinidade, então nós mantemos lá no nosso setor. Eu destaquei aqui algumas coleções que nós recebemos que são mais de interesse do público. Nós normalmente recebemos mensagens, e-mails,
telefonemas ou até visitas das pessoas que vão lá no museu, elas são mais interessadas na coleção brasileira, e nós temos toda a emissão oficial brasileira. Nós temos também vales particulares, moedas obsidionais holandesas, que também é de interesse, um grande interesse. Nós temos também a série de moedas portuguesas, ela é muito extensa, e podemos dizer que bem completas, e moedas da antiguidade. Nós temos uma série grande de Roma República, Império também, moedas da Grécia, moedas depois medievais, no total cerca de 12 a 15 mil moedas da antiguidade e medievais. Coloquei não sei se dá para ver, dá, né? A gente sempre tem alguns objetos que são mais destacados, até pelos interessados. Então, eu estou mostrando aí para vocês algumas coisas do nosso núcleo lá, do nosso setor de numismática. Medalha de Dom João, a gente tem todo o período de medalística colonial, moedas, tem uma moeda, essa moeda é uma moeda de ouro de Dona Maria, me parece que está meio esticada assim. Selos, a filatelia, a gente tem uma parte muito grande, não sei se é de interesse de vocês, eu sei que o seminário o congresso é de numismática, mas a gente tem uma parte muito grande, muito importante dos selos do período do Império e do início da República, que também é bem pesquisado, com decorações, as insígnias e ali os sinetes sigilográficos e anéis também. Aí o pessoal trabalhando lá no setor, são os estagiários. Lá em cima, a estagiária está fazendo uma conferência dos valores impressos, está trabalhando com essa coleção de vales e cédulas. Ali embaixo, nosso outro estagiário também está fazendo uma conferência com moedas, que, nesse caso, são moedas de Augusto, que está ampliado ali nessa foto, com uma seleção que nós estávamos fazendo para uma pequena exposição com moedas de Augusto. Espera aí que eu passei um pouquinho. Coloquei também alguns exemplares que a gente destaca na coleção, que são normalmente de interesse do pessoal que pesquisa antiguidade, moedas mais antigas, da Jônia, da Lídia. Também coloquei uma moeda pouco menos antiga, da Lídia, que já é do período clássico. E 3 moedas ali ao centro, uma de Egina, uma de Corinto e uma de Atenas, porque as pessoas têm muita curiosidade, sempre pedem para ver, sempre se interessam até às vezes como curiosidade mesmo, não só como uma pesquisa acadêmica ou uma intenção de pesquisar, de produzir algum texto sobre elas. E também coloquei algumas outras que são também levantam o interesse das pessoas, que é esse dracma de Himera, o didracma de Silenute e um tetradracma de Siracusa. A gente tem sempre algumas séries da antiguidade. Não coloquei moedas romanas, mas a gente também tem cerca de 5.000, 6.000 moedas romanas, que são muito pesquisadas. Normalmente, a coleção de antiguidade é a coleção mais visada, junto da coleção de Brasil. Eu vou falar um pouquinho da nossa exposição de longa duração, depois vou falar da exposição de numismática. Nós temos um circuito de exposição de longa duração. Esse circuito foi inaugurado em 2010 e algumas modificações foram feitas nesse período até hoje. Nesse circuito, a gente trata da história do Brasil. Então, nesse circuito, a gente tem moedas do Brasil. Não só moedas, mas medalhas, todos aqueles objetos que nós vimos anteriormente. Então, não sei se vocês conseguem ver daí, na primeira foto, a gente tem ao centro da sala uma vitrine de moedas do período que a gente chama de barroco, um período de moedas de ouro, e essa vitrine tem cerca de 100 moedas. Aqui já é um período da República, eu botei um pouco mais à frente para vocês verem que também temos moedas, inclusive até moedas correntes nós temos no acervo. E ali é uma vitrine de moedas da República. Para mostrar para vocês que algumas moedas elas são destacadas na exposição.
porque uma vitrine muito grande, com muitas moedas, em alguns casos, atrapalha um pouco, as pessoas não conseguem se deter a algum detalhe. Então, ali a gente tem uma moeda em destaque, que essa é a peça da coroação, que é uma moeda muito pesquisada e de interesse, principalmente dos colecionadores, que é uma moeda que foram feitas 64 moedas, e hoje em dia nós conhecemos apenas 16? Sim, 16 moedas conhecidas, e nós temos uma. Então, ela está em destaque. Ali ao lado, nós temos uma maquete tátil, e, ao longo da exposição, nós temos algumas maquetes táteis de várias peças. Elas têm uma cúpula, você retira a cúpula e a pessoa pode tocar. Esse texto tem embaixo, não dá para ver na foto, mas está em braille também. E temos algumas maquetes táteis de moedas. Agora eu vou falar um pouco da exposição que nós desmontamos, que era a exposição de longa duração também, só de numismática. Nós abrimos essa exposição em 2002, e essa exposição foi desmontada em 2016. Vocês podem ver aí pela foto, era uma exposição grande, com muitas moedas, muitas vitrines, que, em alguns casos, os pesquisadores, os professores, os colecionadores, o público em geral, gostava, porque mostrava uma grandiosidade, mostrava toda a produção monetária, desde a antiguidade até o advento do euro. Só que, ao mesmo tempo, a gente recebia algumas críticas em relação a essa exposição. Então, nós resolvemos, com essa direção recente do museu, desmontar a exposição e repensar uma outra exposição. Eu coloquei ali um feedback do público e dos educadores que trabalham no museu e dos educadores que iam ao museu com grupos, alguns pontos que chamavam a atenção e foram mais falados. Normalmente, eles tinham dificuldades para... Eu não falei que essa exposição tinha cerca de 3.000 moedas distribuídas em 19 vitrines. Então, eles tinham dificuldade de abordar alguns temas, porque era uma quantidade muito grande de moedas, eles não conseguiam fazer um recorte em uma vitrine. Normalmente, os grupos chegavam e tinham essa visão dessa foto e desanimavam. Não tinha nada que eles conseguisse deter a atenção, reter, né, a atenção das pessoas ali. Então, eles tinham dificuldades, em alguns casos, de abordar alguns temas, num tema, não sei, Renascimento. Como é que a gente vai trabalhar esse tema do Renascimento? Apesar de ter uma vitrine desse período, eles não conseguiam fazer esse diálogo ali. As vitrines eram grandes demais, isso é o feedback dos pesquisadores e do público, né? As vitrines eram grandes demais, com isso tinham muitas peças, cada vitrine tinha, em alguns casos, mais de 150 peças, e eles não conseguiam ver os detalhes. Falta de recursos expográficos, porque eram só essas vitrines e textos. Então, as pessoas entravam e sentiam falta de mais alguma coisa. E excesso de textos, porque na frente da vitrine haviam esses textos, não sei se vocês estão vendo, embaixo, e atrás de cada vitrine tinham 2 painéis inteiros de textos. Então, não sei se alguém já foi lá, algumas pessoas eu sei que já foram lá na exposição nesse período e viram, e as pessoas não liam os textos, porque eram informações das mais variadas. Então, não conseguiam... A informação era interessante, mas o público que ia, público espontâneo, em alguns casos, os pesquisadores e grupos, não conseguiam tirar daquilo ali informações importantes mesmo. Não conseguiam absorver aquilo. A partir disso, nós pensamos em fazer o seminário, que foi feito ano passado, sobre numismática, e a ideia desse seminário era tentar juntar e atrair a atenção para o museu, para essa coleção, dos pesquisadores que já frequentam, dos professores que já, em alguns casos, frequentavam, outros não frequentavam, dos colecionadores, que é um grupo importante lá do museu, que não frequentavam muito o museu, e do público em geral. A gente, nesse período do seminário, passou um questionário para ajudar a gente na formação e no projeto de exposição novo. Então, só coloquei 3 dados ali do questionário, questão de sexo, escolaridade e idade, dos que frequentaram o seminário e responderam esse questionário. A maioria do público era masculina, era feminino,
normalmente ensino superior completo e pós-graduação, e da idade entre 20 e 39 anos. Essa foi o maior grupo. No nosso questionário, havia uma questão: qual tema você gostaria de ver na exposição? Além de outras questões relacionadas à exposição, mas a última era qual tema. Os temas mais mencionados foram esses que eu coloquei aí: moedas, sempre relacionadas a moedas, né? Moedas vikings, moedas e exposições, medalhas históricas, moedas particulares do Brasil, heráldica nas moedas, curiosidades, moedas e fichas particulares, dinheiro na atualidade, moedas falsas, artes na cunhagem, ciência numismática e moedas da Judéia. Pensando a partir disso, nós fizemos um grupo de trabalho para montar a exposição, e esse grupo é composto por 6 pessoas, 2 pessoas da área de exposição, 2 pessoas da área de educação e 2 pessoas da área da numismática. Esqueci de mencionar que lá na numismática a gente cuida de 150 mil peças e somos 2 museólogos só, mas estagiários. Então, 75 mil peças para cada museólogo, que dá alguns anos de trabalho para revisar. A gente acha que vai dar para fazer até se aposentar, se a gente se aposentar, mas com 2 museólogos fica um pouco difícil de trabalhar. Mas, continuando, então, somos 6 pessoas pensando na exposição. Estamos fazendo o projeto ainda, ele não está concluído. Então, para a gente é importante a participação, já vou falar logo, talvez eu esqueça, a participação de todo mundo. Quem puder, quem quiser, tiver ideias de temas, alguma informação que queira, que ache que seja importante que a exposição apresente, manda para a gente e-mail, lá no final tem e-mail, que para a gente é importante. A gente pensou em modificar a visão da exposição a partir daquele feedback, das ideias. Então, nós fizemos essas premissas. Ampliação do público, a gente acha que não tem que ser uma exposição especializada, só para colecionadores, ou só para conhecedores da área, para estudiosos daquelas áreas que estavam contidas na exposição. Então, a nossa ideia é tornar a exposição mais atrativa para os diferentes públicos, principalmente para a família, os pais com as crianças, e não deixar de manter essa exposição atrativa para os especialistas e para os entusiastas da área. Acessibilidade, que também não era algo pensado naquela exposição, a gente quer fazer essa questão da multiplicidade de linguagens. Como vocês viram, a gente tem as maquetes táteis já no circuito de longa duração, mas a gente quer ampliar isso, não adianta só ter maquete tátil, a gente quer fazer vídeo, guias, audioguias e algumas outras coisas no próprio circuito. Autonomia dos grupos, não ser necessário uma pessoa, um mediador ali, um educador. Autonomia para os grupos, inclusive para tentar incluir a questão das famílias lá na exposição, que eles possam vivenciar mais, ter uma experiência melhor na exposição. Interatividade também, que hoje em dia a gente sabe que tem muita gente que vai ao museu e está esperando uma interatividade, está esperando que tenha um computador, alguma coisa assim que ele possa rodar, e quando não tem, a pessoa desanima. Então, a gente está pensando em fazer alguma coisa em relação a uns joguinhos, alguma coisa que envolva a família, e um principal, que é uma construção coletiva. A gente precisa da visão, de outras visões, para construir essa exposição. A gente colocou a listagem dos temas já pensados até agora para a divisão do espaço da exposição, que seria a pré-moeda, transformação dos processos de fabricação, os usos da moeda como fonte de pesquisa, para arqueologia. No caso, esse ponto aqui embaixo está errado. Economia, artes, engenharia de materiais. Isso aí são os usos da moeda. História, geografia, dinheiro do Brasil, dinheiro no exterior, gabinete de pesquisa de antiguidade, que a gente vai fazer um gabinete separado, contínuo, mas separado da exposição, como um gabinete de antiguidade, um espaço educativo para receber a família e todo mundo, e um espaço de exposições temporárias, porque, em muitos casos, como vocês viram, moedas vikings, moedas da Judéia,
a gente tem a ideia de fazer pequenas exposições temporárias para falar desses temas que não são falados, não forem falados, né, no circuito. Lá no museu, a gente também, mudando um pouco de assunto, faz o atendimento aos pesquisadores, e a gente acha que essa é uma das funções principais do nosso trabalho. Não só fazer exposição e pensar a exposição, pensar a educação, mas fazer o atendimento aos pesquisadores. Eu fiz uma separação ali entre acadêmicos e colecionadores, mas, na verdade, isso está muito mesclado. Muitos desses tópicos que eu coloquei como interesse dos acadêmicos, eles são pesquisados pelos colecionadores e vice-versa. Mas a gente fez essa diferenciação porque tem detalhes muito específicos. Normalmente, os professores ou os estudantes, eles vão ao museu pesquisar a questão da iconografia na moeda ou das legendas, da mensagem daquela moeda, de uma sociedade, de um grupo específico, de um período específico, de um território específico. Eles analisam a questão do material e, como eu falei, a produção local de uma determinada sociedade. Eles analisam, eles já vão com um recorte para analisar, normalmente, as mensagens contidas naquela moeda e fazem análise também das outras questões que eu coloquei ao lado. Mas os colecionadores, eles procuram detalhes mais específicos, que, em alguns casos, não são esses detalhes da produção local. Eles vão analisar moedas de uma determinada casa da moeda, de um determinado período, as variantes daquele cunho. Não que os outros pesquisadores, os acadêmicos, não pesquisem, mas os colecionadores, eles analisam com mais detalhes a questão das variantes do cunho, do material, se é aquele material mesmo ou não, dos erros das marcas, das legendas alteradas, de detalhes da cunhagem que são um pouco diferentes dos pesquisadores que pesquisam mais, assim, talvez até um pouco mais amplo. A novidade que eu queria mostrar para vocês é que, a partir de agora, amanhã vai ser lançado o nosso repositório digital, que o nome é Tainacan, que é uma parceria da Universidade de Goiás, Federal de Goiás, com o IBRAM. E o Museu Histórico é um dos museus pilotos para o lançamento desse repositório digital. Amanhã vai ser lançado, junto com a abertura da exposição, que a gente vai abrir amanhã, a exposição sobre o Dom João, mas só uma coleção de pinturas, que vai ao ar amanhã, são 500 pinturas. A partir do ano que vem, isso é uma previsão, a gente vai colocar a coleção de numismática online. Então, a gente acredita que isso vai facilitar muito a questão da pesquisa, do acesso ao acervo, que é importante, porque se a gente mantém aquela coleção ali, a gente mantém para dar o acesso, para que os pesquisadores e os interessados possam ter acesso a essas peças. Então, a gente acredita que, com o Tainacan, o acesso vai ser melhor e a interação também vai ser melhor. Por quê? Porque no Tainacan, eu vou mudar aqui alguma coisinha. Isso aqui é a página inicial da coleção de numismática. A gente fez esse é um teste com uma moeda só, mas vão ter outras moedas. Como qualquer outro sistema de busca, a pessoa pode buscar por período, por governante, por casa da moeda, pode clicar nos links, que nós vimos ontem também sobre isso. Podem clicar nos links e pesquisar, por exemplo, só moedas de Portugal, ou só moedas de prata. Alguns metadados que a gente está colocando, país, estado de conservação, a localização, isso aí vai ficar interno, né, para a gente. Material, a classe, porque a pessoa vai poder separar, pesquisar por tipologias. O número, para quando o pesquisador quiser ir lá no museu verificar a peça em mãos, ele vai ter o número. Aqui, uma ficha da moeda. A pessoa vai poder ter acesso às informações básicas das peças, pode compartilhar nas redes sociais e a pessoa pode também fazer uma... Não sei se vocês conseguem ver daí, dá para ver, né? As pessoas podem fazer uma inserção de informação, como se fosse o Wikipedia. Vai ter um filtro que vai passar por
pela equipe do museu, mas todas as pessoas que normalmente vão ver, essa moeda está dizendo, na descrição está dizendo que essa moeda é de Siracusa, mas essa moeda não é dessa região, não é dessa data, tem alguma coisa errada, tem uma informação que não está batendo, e eu sei, porque eu estudo esse grupo de moedas, eu sei que quando tem essa letra tal, ela está se referenciando a outro grupo de moedas, então está errado. Ou acrescentar informações. Isso tudo vai ser excelente para a gente, vai ser incrível, porque a gente vai ter informações de pessoas que são os especialistas, porque nós não somos os especialistas em moedas, nós somos museólogos, e não tem como saber tudo sobre todo esse mundo de moedas. Então, para a gente vai ser muito bom e vai passar, não vai entrar direto, porque não tem por que entrar direto, vai passar por nós e nós vamos autorizar a entrada das informações. Para a gente vai ser muito bom e para os outros pesquisadores também, porque nós vamos ter uma ficha mais completa. Então, a ideia de perspectivas para o futuro é que a gente possa ter uma integração maior com os pesquisadores e possa receber mais público nas exposições. E, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, pesquisar alguma coisa, se tem interesse em algum grupo de moedas específico ou numa determinada moeda, vocês podem entrar em contato pelo meu e-mail, posso falar? paula.aranha@museus.gov.br, mas também tem o meu e-mail no site do museu, também tem o e-mail do setor no site do museu, e, a partir de amanhã, no site do museu, clicando em acervo, vocês vão ter acesso ao Tainacan, mas, a partir de amanhã, só a parte de pintura. Mas já é bem interessante, que tem 500 imagens lá que vocês podem pesquisar. E, a partir do ano que vem, a gente vai ter a coleção de numismática. Claro, não vai estar toda descrita, toda fotografada, porque a gente ainda está no processo de digitalização, de descrição das peças, vai demorar um pouquinho, mas aos poucos a gente vai complementando a informação e a nossa ideia é que muita gente possa acessar e poder pesquisar, não precisa ir para o Rio para pesquisar a coleção. Então é isso, gente. Obrigada.